3h05 da manhã. O celular de Alex Mitchell brilhou. Na escuridão. Ele o agarrou. Instintivamente, ainda meio adormecido. O remetente parou de respirar. Jennifer Blackwood, CEO, não é um e-mail de trabalho, é uma foto, é um quarto de hotel. Pouca luz. Jennifer de roupão de seda. Pressionado contra Richard Sterling, o cliente que acabará de ser arrancado de portfólio de Alex. A legenda abaixo o deixou com o estômago embrulhado. Veja o que você poderia ter tido. As mãos de Alex ficaram geladas. Ele era solteiro. Pai que precisava desse emprego. Mas ele tinha acabado de... Testemunhou algo que poderia queimá-lo, tudo acabou. Uma única resposta poderia encerrar o assunto. Tudo. Alex sentou-se na beira da cama, a tela do celular queimou sua retina. A foto ainda estava lá. Jennifer Blackwood e Richard Sterling, envoltos em lençóis de hotel caros e mais baratos segredos, ele tirou uma captura de tela antes do seu cérebro poderia entrar em conflito com o instinto. Em seguida, ele encaminhou para seu contato pessoal. E-mail. Suas mãos se moviam automaticamente, da mesma forma que faziam ao elaborar contratos. Às 2h da manhã, com uma criança de 7 anos dormindo. Pelo corredor. O registro de tempo zombava. Ele. 3h05, em 2 horas, Tyler acordaria perguntando para cereais e se hoje era dia de biblioteca, dia na escola. Alex sorria e dizia sim, porque as terças-feiras eram dias de biblioteca. E porque era isso que os pais faziam. Eles apareceram. E mantiveram a consistência. Eles não destruíram suas carreiras por causa disso. Uma única fotografia. Ele colocou o telefone com a tela virada para baixo sobre a mesa de cabeceira. O sono não voltava. Ele foi para na cozinha e fez café na máquina que Jennifer lhe dera por último Natal. Na época em que ela ainda sorria. Ele em reuniões, na época de Richard a carteira de investimentos de Sterling ainda era dele. A conta em libras esterlinas pertencia a Alex há 11 anos. Meses. Um conglomerado industrial. Com necessidades jurídicas que afetavam tudo de conflitos trabalhistas a questões intelectuais, propriedade complexa, de alto valor, exatamente. O tipo de trabalho que levou à parceria pista. Então, há 3 semanas, Jennifer ligou. Ele entrou em seu escritório e contou-lhe sobre David. Foster assumiria o cargo. Não. Explicação, apenas uma realocação. Com efeito imediato. David Foster estivera em Blackwood e Associados por 8 anos, o mesmo que Alex. Eles tinham começado como juniores. Associados na mesma turma de contratação. David tornou-se sócio há 2 anos. Alex ainda era advogado sênior, ainda aguardando para que seu nome estivesse na porta. David tinha uma esposa que jogava tênis no País Clube. Alex tinha um filho que precisava de novos tênis a cada 4 meses porque as crianças cresceu como erva daninha. Alex serviu seu café. E abriu seu laptop. O e-mail de realocação da Sterling ainda estava em sua caixa de entrada. Ele leu novamente. Procurando pistas que ele havia perdido nas primeiras 30 vezes. A assinatura de Jennifer foi lá, limpo e profissional. Não. Calor. Nenhum reconhecimento do Alex tinha centenas de horas faturáveis. Depositado nessa conta. Ele pensou no encontro durante 2 meses. Antes da transferência. Jennifer o convidou para jantar. Não. Incomum. Ela o orientou desde que ele entrou na empresa com apenas 24 anos e muita ambição. Com um diploma de direito recém-concluído e uma namorada grávida que o deixaria 6 meses após o nascimento de Tyler. Jennifer via algo nele. Potencial para determinação. O tipo de advogado que não cortava cantos. Mas aquele jantar tinha parecido diferente. Ela pediu vinho. Ele pediu água porque ele teve que buscar Tyler da casa da sogra dele. Jennifer falaram sobre o futuro da empresa, sobre expansão, sobre liderança. Então ela tocou com a mão por cima da mesa e disse algo sobre como era solitário. No topo.
Como ela admirava os homens que sacrifício compreendido. Alex recuou a mão delicadamente, sorriu e redirecionou a conversa para um caso. Ele pensou que era o fim disso. Profissional, limpo. Mas a expressão de Jennifer mudou de lugar. Algo frio se moveu atrás. Seus olhos, rápidos como uma sombra. O próximo na semana seguinte, ela parou de incluí-lo nas cópias dos e-mails. Na semana seguinte, David começou a comparecer às reuniões. Alex costumava chumbo. Depois veio a prata esterlina. Realocação. Então, silêncio. Agora, esta foto 3h05 da manhã. Uma mensagem enviada para a pessoa errada. Ou talvez seja exatamente a certa. A do Alex. O telefone vibrou. Ele o pegou, com o coração na mão. Martelando. Mas era apenas um lembrete em seu calendário. Reunião matinal às 9h. Sessão de revisão para o caso Patterson. Um dos poucos ele tinha deixado arquivos decentes. Ele precisava de seja esperto. Ele precisava agir como se nada tivesse acontecido. Tinha acontecido. A porta de Tyler rangeu ao abrir. Pés pequenos. Desceu o corredor em passos firmes. Alex minimizou seu e-mail e se virou. Seu filho estava parada na porta vestindo um dinossauro pijama, cabelo escuro espetado em todos os lugares. Direção. Você acordou cedo, amigo, Alex disse, mantendo a voz leve. Tyler esfregou os olhos. Eu ouvi você andando por aí. Não consegui dormir. Trabalho. Coisas. Você quer panquecas? Tyler assentiu. Alex pegou a tigela de mistura, rachou ovos, farinha à medida, rotina, estrutura, as coisas que os mantinham ambos estáveis. Tyler subiu no banco da cozinha e observava, balançando as pernas. Ele tinha os olhos da mãe eram penetrantes e curiosos. Ela viu. Agora ele a cada 2 fins de semana, quando sua nova vida em Denver permitia isso. Alex era o constante, aquele que apareceu para reuniões de pais e professores e futebol, jogos e febres da meia-noite. Ele não conseguia. Não posso me dar ao luxo de perder este emprego. Blackwood e os funcionários eram bem remunerados o suficiente para cobrir os custos. A escola particular de Tyler, o aluguel em um apartamento de 2 quartos deles em um lugar decente bairro. O seguro de saúde que os manteve a um osso quebrado de distância de desastre financeiro. Outras empresas contratá-lo eventualmente, mas eventualmente significava meses de desemprego, meses de gastando economias que mal chegam a existiam. As panquecas fritavam no panela. Tyler perguntou sobre a escola. Alex respondeu no piloto automático, sua mente ainda preso àquela fotografia. Richard, o sorriso de Sterling, o roupão de Jennifer escorregando de um ombro, a legenda que pareceu menos um erro de bêbado e mais como uma faca afiada. Veja o que você poderia ter tido. Ele virou panquecas. Tyler falou sobre um livro que ele estava lendo, algo sobre dragões. Alex assentiu com a cabeça e emitiu os sons corretos. Mas seus pensamentos estavam em outro lugar. Se Jennifer havia enviado aquela foto deliberadamente, foi uma demonstração de poder. Lembrete de que ela controlava tudo, seus casos, sua reputação, seu futuro. Se tivesse sido um acidente, ela estaria estou em pânico agora, me perguntando se Alex usaria isso contra ela. De qualquer forma, ela lhe entregou uma arma. A questão era se ele era estúpido o suficiente para usá-lo. Tyler comeu suas panquecas, com xarope acumulado em todos os cantos. Alex tomou seu café e ficou olhando para o relógio. 7h15 e em menos de 2 horas, ele estaria entre naquele escritório e finja tudo estava normal. Ele sorria para David Foster. Ele acenaria com a cabeça para Jennifer. No corredor. Ele faria seu trabalho e mantém a cabeça baixa e proteja a vida. Ele havia construído para o filho. Isso foi uma escolha inteligente, escolha segura. Escolha feita por um pai solteiro responsável.
Mas Alex continuou pensando no caso Patterson, sobre o Sterling conta, sobre cada hora de trabalho que ele tinha dedicou-se a esta empresa, cada sacrifício. Ele havia feito, todas as vezes que ele escolheu. Integridade acima de atalhos. Ele refletiu sobre o que estava ensinando. Tyler, mantendo-se em silêncio. Esse poder sempre vence. Falar só traz benefícios. Você está magoado. O telefone dele estava em cima do balcão. Escuro e silencioso. Ele poderia apagar o fotografo e finja que isso nunca aconteceu. Jennifer apreciaria isso. Discrição. Talvez ela até desse. Ele devolveu alguns casos decentes, um pequeno recompensa por participar. Ou ele poderia responder. Tyler terminou. Ele tomou o café da manhã e foi escovar os dentes. Alex ouviu a água correndo no banheiro, ouviu seu filho cantarolar alguma coisa música da escola. Ele pegou o telefone dele. A foto ainda estava lá. Mensagens. O rosto de Jennifer congelado naquela imagem. Momento de vitória descuidada. Seus polegares pairou sobre o teclado. Uma frase. Era só isso que bastava. Uma frase. Para que ela soubesse que ele viu exatamente o que isso significava. Foi. A escolha inteligente foi o silêncio. A opção mais segura era a conformidade. Mas Alex passou 8 anos sendo inteligente. E seguro. E isso não o levou a lugar nenhum. Exceto ataques de pânico às 3 horas da manhã e uma criança de 7 anos que merecia algo melhor do que um pai que o ensinou a aceitar injustiça. Ele digitou 4 palavras, leu eles 2 vezes, apertou enviar antes de sua sobrevivência e o instinto poderia detê-lo. Isso explica tudo. A mensagem mostrava entregue. Não há como voltar atrás agora. Alex larguei o telefone e fui ajudar. Tyler encontra seus livros da biblioteca. Suas mãos estavam estáveis. Sua respiração estava calma, mas em algum lugar bem no fundo do seu peito, alguma mistura de alívio e terror juntos, num único ponto de combustão. Ele simplesmente escolheu a honestidade em vez de segurança. Em 6 horas, ele descobriria exatamente qual foi o custo dessa escolha. Alex deixou Tyler na escola às 8h30. Seu filho pegou sua mochila e a biblioteca. Livros, acenou em despedida sem olhar de volta. Crianças de 7 anos se moviam rápido, sempre correndo em direção a algo. Alex sentou-se em seu carro por mais 1 minuto, observando Tyler desapareceu pelas portas. A manhã transcorreu normalmente. O céu estava limpo. O trânsito zumbia pela rua. Nada havia mudado ainda. Ele dirigiu até o escritório no piloto automático. Estacionou em seu lugar de costume no 3º nível da garagem. A viagem de elevador à subida levou 42 segundos. Ele já havia cronometrado uma vez. Durante sua primeira semana na empresa, de volta quando tudo parecia importante e contável. Agora ele apenas observou os números sobem e eu tento não pensar nisso. Sobre a mensagem que ele havia enviado 6 horas antes atrás. O escritório parecia o mesmo. Vidro paredes, pisos polidos, advogados em homens de terno engomado carregando café e pastas. Alex acenou com a cabeça para a recepcionista. Ela assentiu com a cabeça. Caminhou em direção ao seu escritório, passando pelas salas de conferência onde associados juniores já estavam trabalhando duro. Por meio da revisão de documentos. David Foster ficou perto da impressora conversando com alguém do departamento jurídico. Ele olhou de relance para Alex. Algo brilhou em seu expressão. Não exatamente um sorriso, mas como antecipação. Alex estava a 3 passos do seu escritório. Quando seu telefone vibrou. Um e-mail de Margaret Cole, a chefe dos Humanos Recursos. Assunto: reunião obrigatório. 9 horas, sala de conferências. Presença obrigatória de 30 minutos. Ele tinha 30 minutos antes do que quer que estivesse por vir ele chegou. Sentou-se à sua mesa e abriu seus arquivos do caso.
O caso Patterson era necessário elaborar uma moção até o final da semana. Uma disputa contratual, de porte médio, nada trabalho glamouroso, mas sólido e faturável. Ele começou a digitar. As palavras vieram automaticamente. As frases jurídicas que ele tinha escrito 1000 vezes. Mas sua mente continuava voltando àquela conferência. Quarto, em nome de Margaret Cole em seu caixa de entrada, até o fato de o RH nunca ligar reuniões a menos que alguém estivesse recebendo demitido ou processado. Às 8h55, Alex fechou o seu laptop. Ele caminhou até a sala de conferências com o celular no bolso e sua identidade. Distintivo preso ao cinto. O quarto tinha paredes de vidro. Ele conseguia ver 2 pessoas. Já lá dentro. Margaret Cole, por volta dos 55 anos, terno cinza, o tipo de rosto que dava mais notícias para ganhar a vida. E Jennifer Blackwood. Jennifer sentou-se na cabeceira da mesa. Ela estava perfeita. Cabelo preso, vestido azul marinho, diamante e brincos que captaram a luz. Sem vestígios. Da mulher daquela foto do hotel. Não. Indícios de que algo incomum tivesse acontecido. Às 3h05 desta manhã, Alex abriu a porta. Margaret apontou para uma cadeira. Em frente a Jennifer. Ele sentou-se. O copo e as paredes o tornavam visível para todos. Chão. Qualquer pessoa que passasse por perto podia ver esta reunião acontecendo. Isso foi intencional. Margaret abriu uma pasta. Jennifer olhou para Alex com uma expressão que poderia ter sido esculpido em mármore. Obrigado por se juntar a nós, Alex. Margaret disse. Sua voz era profissional, neutro. Precisamos discutir algumas preocupações que foram feitas perguntas sobre o seu desempenho. Alex manteve o rosto inexpressivo. Que preocupações? Margaret deslizou um papel pela mesa. Nos últimos 3 meses, nós documentou vários problemas, perdeu prazos na conta em libras esterlinas antes sua realocação, reclamações de clientes sobre atrasos na comunicação, um padrão de trabalho que não atende aos padrões que esperamos de um advogado sênior. Alex olhou para o papel. Era uma avaliação de desempenho que ele nunca tinha visto. Datas, incidentes, nomes de clientes, tudo de fabricou. Ele reconheceu alguns dos casos listados. Ele os havia encerrado. Com sucesso. Construção limpa. Recebido. E-mails de agradecimento de clientes satisfeitos, mas esses e-mails não estavam aqui. Pasta. É a primeira vez que ouço falar disso. Alex disse que não havia problemas de desempenho. Sua voz permaneceu calma. Eu nunca recebi uma advertência ou medida corretiva. Jennifer falou pela primeira vez. Isso faz parte do problema, Alex. Você não parece que você está ciente das suas próprias falhas. Nós ter sido leniente, esperando que você fosse melhorar, mas a situação ficou insustentável. Ele olhou diretamente para ela. Ela não olhou. Piscar de olhos. Era uma mulher que havia construído um escritório de advocacia construído do zero, que esmagou concorrentes e venceu casos que outros advogados achavam que não havia caso para vencer. Ela não ia hesitar por causa de uma mensagem de texto de 4 palavras. Eu trabalhei e estou aqui há 8 anos, disse Alex. Eu trouxe clientes. Eu fui mentor de associados juniores. Nunca perdi um prazo que importava. Margaret puxou e emitimos outro documento. Também recebemos uma reclamação esta manhã. Uma reclamação pessoal, reclamação sobre comportamento inadequado, comunicação enviada a um membro sênior de esta empresa. Ali estava o verdadeiro motivo disso. Reunião. Alex recostou-se na cadeira. Você quer dizer a mensagem de texto que eu enviei? Resposta a uma foto que recebi às 3h da manhã. A expressão de Jennifer não mudança, mas algo se transformou nela. Olhos. E mostre a eles a captura de tela, mas isso não faria diferença. Eles já tinham decidido. Essa refeição foi um teatro, um desempenho para o arquivo de RH,
algo para apontar mais tarde quando os advogados chegassem. Fazendo perguntas. Margaret encerrou a pasta. A partir de agora, estamos rescindir seu contrato de trabalho com Blackwood and Associates. Você será acompanhado até seu escritório para retirar pertences pessoais. Seu acesso será revogado dentro de 1 hora. Nós forneceremos 2 semanas de indenização e continuação de benefícios por 30 dias. Indenização de 2 semanas. Alex fez as contas instantaneamente. O aluguel dele era 3.000 por mês. A escola de Tyler era mais 1.000 seguro de saúde, compras de supermercado, contas de serviços públicos. 2 semanas seriam cobre talvez metade de 1 mês. Então nada. Você está me demitindo por enviar uma mensagem de texto de 4 palavras, disse Alex. Nós estamos rescindindo seu contrato de trabalho devido a problemas de desempenho e falta de profissionalismo conduta. Margaret corrigiu. A decisão é final. Alex se levantou. Através das paredes de vidro, ele podia ver pessoas fingindo que não estão assistindo. David Foster estava agora em sua mesa, olhando fixamente para ele. Olhou para a tela do computador com um pequeno sorriso. Os associados juniores desviaram o olhar quando os olhos de Alex percorreram todos eles. Sabiam. Claro que sabiam. Jennifer tinha ele se certificou disso. Caminhou até seu escritório. Com um segurança seguindo 3 passos atrás. O guarda era jovem, demonstrando desculpas em sua linguagem corporal, mas silêncio. Alex arrumou seus pertences pessoais. Em uma caixa de papelão. Fotos de Tyler, caneca que Tyler tinha feito na aula de arte, a diploma de direito emoldurado que lhe custará 6 números em empréstimos estudantis. Tudo se encaixava. Uma caixa. A descida de elevador levou 42 minutos. Segundos. O segurança foi com ele, certificou-se de que ele chegasse ao carro, fez com certeza ele saiu da propriedade. Alex definiu o caixa no porta-malas e foi embora. Blackwood and Associates pelos últimos tempos. Ele não foi para casa. Ele não podia. Ainda não conseguia encarar o apartamento vazio. Não conseguia. Sente-se em silêncio e processe o que acabou de acontecer. Aconteceu. Em vez disso, ele dirigiu até uma cafeteria. Loja a 3 quarteirões da escola de Tyler e sentou-se em uma mesa de canto com o seu laptop. Primeiro, ele atualizou seu currículo. 8 anos na Blackwood and Associates, consultor sênior, litígios complexos e direito empresarial. Parecia bom no papel. Isso ficaria ainda melhor aos olhos de outras empresas. Uma vez eles ligaram para Jennifer para uma referência e ouviu qualquer história que ela contasse e decidiu contar. Ele começou a enviar aplicações, grandes empresas, pequenas empresas, departamentos jurídicos corporativos, em qualquer lugar que talvez precise de um advogado com ele experiência. Ele escreveu cartas de apresentação que enfatizavam suas habilidades e minimizou a diferença em emprego que agora era de aproximadamente 2 horas de idade. Ele enviou 15 candidaturas. Antes do meio-dia. Então ele pegou Tyler. Da escola. Seu filho subiu no carro falando sobre um projeto científico, algo envolvendo vulcões e culinária refrigerante. Alex ouviu e fez os certos sons e os levou para casa. Alex fez a lição de casa na mesa da cozinha. Jantar. Eles comeram espaguete e conversaram. Sobre se os dinossauros poderiam ter sobreviveram se o meteoro tivesse passado perto da Terra. Conversa normal, noite normal. Tyler não percebeu nada de errado. Depois que Tyler foi para a cama, Alex abriu a porta. Laptop novamente. Ele teve 3 rejeições. E-mail já. Respostas automatizadas, o tipo que significava que seu currículo tinha sido filtrado pelo software antes de um humano. Ele já tinha visto isso. Ele verificou seu banco. Conta. $4. 200. O aluguel vencia em 12 dias. A rescisão cairia na conta dele no próximo pagamento. Ciclo. Isso lhe daria tempo, mas não muito. Ele precisava de um emprego.
Os dias rápidos se misturaram. Alex enviou 50 ele recebeu várias inscrições na primeira semana. 17 rejeições e 33 silêncios. As poucas telas de celular que ele conseguiu. O cronograma estava indo bem até que perguntaram por quê. Ele havia deixado a Blackwood and Associates. Tentaram diferentes versões da verdade, diferenças filosóficas, reestruturação, buscando novas oportunidades. Todas pareciam mentiras porque elas estavam. Um recrutador foi honesto com ele, uma mulher chamada Sandra, que trabalhava para uma empresa de recrutamento jurídico. Ela ligou para ele. Uma tarde de quinta-feira, 2 semanas depois do disparo. Vou ser sincero com você, Alex. Sandra disse, fiz algumas ligações. Jennifer Blackwood está dizendo às pessoas que você teve problemas de desempenho e pessoais problemas de conduta. Ela não está dando não há detalhes, mas a implicação é clara. Ninguém quer tocar nisso. Alex sentou-se em seu sofá. Telefone pressionado contra a orelha. Então, sou inelegível para emprego neste mercado. Com isso tipo de referência, vai ser difícil. Talvez você precise dar uma olhada em empresas menores. Obras governamentais. Algo que esteja em jogo na reputação de Blackwood. Carrega menos peso. Trabalho governamental ele recebia metade do que ganhava em Blackwood. Perderia o apartamento. Tyler tem que sair da escola particular. Tudo desmoronaria em câmera lenta. Obrigado por ser honesto, disse Alex. A voz de Sandra suavizou. Pelo que vale a pena, eu tenho feito isso há 15 anos. Anos. Normalmente consigo perceber quando alguém é realmente um problema. Você não parece um problema. Você parece alguém que irritou a pessoa errada. Ela não está errado. Alex continuou enviando aplicativos. Ele começou a olhar para cargos de assistência jurídica, defensor público escritórios, trabalho por contrato pago pelo hora. Suas economias caíram para menos de $3. 000 o aluguel venceu. Ele pagou e observou. Sua conta caiu para $800. A indenização por rescisão contratual havia desaparecido. Os benefícios seriam. Terminam em 2 semanas. Tyler perguntou por que eles estavam comendo sanduíches de manteiga de amendoim jantar 3 noites seguidas. Alex disse ele estava experimentando um novo plano alimentar. Tyler aceitou isso sem questionar por que crianças de 7 anos acreditavam que seus pais sabiam o que eles estavam fazendo. À noite, depois Tyler dormia, Alex ficava sentado no escuro e pensei na foto. Sobre o rosto de Jennifer, o de Richard Sterling sorria. Aquela legenda, veja o que você poderia já tinha. Ele ainda tinha captura de tela. Ele poderia enviar para a Ordem dos Advogados do Estado. Ele poderia vazar a informação para a imprensa. Ele poderia destruir a reputação de Jennifer da maneira que ela tinha queimado dele. Mas isso não resolveria o problema. Arranjar-lhe um emprego. Não pagaria o aluguel. Isso só provaria que ele era exatamente o que ela havia dito a todos que era vingativo, errático, um problema. E Tyler não precisava de um pai que era famoso por vingança. Ele precisava de um pai que mantivesse as luzes acesas e comida na geladeira. Então Alex engoliu. Ele engoliu raiva e injustiça e a conhecimento que Jennifer Blackwood tinha o decepcionou porque ele a havia rejeitado. Em um jantar há 2 meses. Ele engoliu e continuou enviando currículos e fingi que estava tudo bem. 5 semanas após a demissão, o telefone dele tocou, não. Número. Ele quase não respondeu, mas pessoas desempregadas atenderam a todos os chamados. Porque qualquer chamada pode ser aquela que salvou-os. É Alex Mitchell. A voz era homem, profissional, desconhecido. Sim, meu nome é Robert Warren. Eu sou o conselheiro jurídico-geral da Riverside Capital. Você tem alguns minutos para conversar. Do Alex o sangue gelou. Capital Riverside, a empresa de Richard Sterling, o cliente que havia sido arrancado de seu portfólio e entregue a David Foster, o cliente que estava tendo um caso com sua ex-chefe. Isso não era uma oferta de emprego.
Era outro prego no caixão. Eles iam. Culpe-o por alguma coisa. Processe-o, arraste-o. Ele se meteu em qualquer confusão que Jennifer tivesse feito. Criado. Mas Alex estava sem opções. Ele tinha $700 em sua conta bancária e um filho que precisava comer. Eu tenho tempo, disse Alex. Disse. Ótimo. Gostaríamos que você viesse. Se possível, terei uma reunião amanhã. 10 horas da manhã. Nosso escritório fica no centro da cidade. Posso? Pergunte a respeito disso. De Robert a voz era cuidadosa, ponderada. Vamos. Vamos discutir isso pessoalmente. Amanhã trabalho. Alex olhou para o calendário. Estava completamente vazio. Amanhã funciona. Ele desligou o telefone e ficou completamente imóvel. Era isso. Independentemente do que viesse a seguir, este foi o fim. Mudança. Ele não tinha mais nada a perder, o que significava que ele não tinha mais nada para protegê-lo. Amanhã, às 10 horas, ele entre na Riverside Capital e descubra exatamente o quanto pior as coisas poderiam ficar. Alex chegou à Riverside Capital no dia 15 minutos antes. O prédio era de vidro e aço, 40 histórias de poder corporativo no distrito financeiro. Ele usava seu melhor terno, aquele que ele guardou para o tribunal. Ele poderia participar de aparições e reuniões com clientes. Não frequento mais. Seu reflexo nas janelas do saguão parecia tranquilo. Isso foi bom. Lá dentro, ele sentia um nó de pavor no estômago. A recepcionista o encaminhou para o 20º andar. O elevador era mais rápido que aquela da Blackwood and Associates. Aqui tudo era mais rápido e mais limpo. Mais caro. Alex saiu para a área de recepção. Com móveis que custam mais do que ele. Carro. Uma mulher na casa dos 40 anos se aproximou, estendendo a mão. Sr. Mitchell, eu sou Sarah Reynolds, diretora de operações. Obrigado por vir. Por favor, siga meu. Não Robert Warren, nem conselheiro-geral, o diretor de operações. Alex apertou a mão dela e a seguiu. Descendo um corredor repleto de salas de conferência. Quartos. Através das paredes de vidro, ele podia ver executivos em reuniões, analistas olhando fixamente. Em telas repletas de números. A Riverside Capital era uma empresa de capital privado. Empresa com ativos na casa dos bilhões. Eles não perdiam tempo com assuntos insignificantes. Sarah abriu uma porta que dava para um canto. Sala de conferências. 3 pessoas estavam sentadas à mesa. Mesa. Um homem na casa dos 60 anos com cabelos grisalhos e olhos penetrantes. Uma mulher na casa dos 30 anos com um laptop aberto na frente dela. E um jovem. Alex reconheceu de pesquisa do LinkedIn que ele havia feito anos atrás quando Sterling ainda era seu cliente. Robert Warren, consultor jurídico geral. Sarah apontou para uma cadeira. Este é Michael Porter, nosso CEO. Raquel Parker, chefe de conformidade. E você falou com Robert ontem. Alex sentou-se. Michael Porter não sorriu. Os dedos de Raquel Parker estavam prestes a se mover sobre o teclado do laptop dela. Robert Warren olhou para Alex com uma expressão que era impossível de ler. Isso não era uma reunião amigável. Sr. Mitchell, Michael disse, nós o chamamos aqui porque temos sendo realizada uma revisão interna de nossa relação com Blackwood e colegas. Seu nome apareceu repetidamente naquela avaliação. A mão de Alex permaneceu plana sobre a mesa. Em que contexto? Você trabalhei na conta da Sterling por 11 anos. Meses. Raquel disse, durante esse tempo, recebemos comunicação constante, documentação detalhada, serviço profissional. Então, há 3 semanas, você foi removido. Sem explicação. David Foster assumiu o comando. A qualidade de trabalho foi interrompido imediatamente. Michael inclinou-se para a frente.
Errou. Prazos, documentos incompletos. Foster compareciam às reuniões despreparados. Quando perguntamos a Jennifer Blackwood sobre mudança, ela deu respostas vagas sobre reestruturação. Achamos isso suspeito. Então, há 2 semanas, Sarah acrescentou, uma dos membros do nosso conselho viram algo interessante. Uma foto que circula discretamente entre certos círculos. Jennifer Blackwood e Richard Sterling no que? A situação parecia ser comprometedora. A garganta de Alex secou. Alguém tinha quem vazou a informação foi ele, não eu. Ele havia guardado aquilo. Captura de tela trancada, sem uso. Mas outra pessoa tinha visto, ou Jennifer tinha enviado para outros, ou Sterling foram descuidados. Lançamos uma formal investigação, disse Robert. Sua voz estava calmo e preciso. Analisamos todas as comunicações entre Blackwood e associados em nossa empresa. Encontramos irregularidades. Tratamento preferencial em relação a certos contratos, discrepâncias de faturamento. Nada ilegal, mas eticamente correto. Questionável. Então ficamos sabendo que você havia sido demitido. Há 5 semanas, Raquel ligou seu laptop. Tela voltada para Alex. Mostrou um e-mail corrente. Jennifer e Sterling conversando termos contratuais que favoreciam fortemente Riverside com linguagem que sugeria incentivos pessoais impulsionando o profissionalismo decisões. Alex nunca tinha visto isso e-mails. Eles lhe foram ocultados. Deliberadamente. Também aprendemos, disse Michael, que você foram demitidos no mesmo dia em que você enviou a mensagem. Mensagem para a Sra. Blackwood. Uma mensagem que sugeriu que você estava ciente de certas coisas informações que ela queria suprimir. Alex olhou para cada um deles, um por um. Eu enviou 4 palavras. Isso explica tudo. Era só isso. Em resposta, o que? Perguntou Sarah. Este era o momento. Alex podia mentir, podia minimizar, podia ele se protegendo Jennifer. Ou ele poderia dizer a verdade e aceitar. Quaisquer que fossem as consequências. A foto, disse Alex, foi enviada para mim às 3 horas. Pela manhã, Jennifer e Richard Sterling, hotel-sala com uma legenda que deixava isso claro. Esta não foi a primeira vez e que a remoção da conta Sterling foi conectados aos seus pessoais relação. Raquel digitava rapidamente. De Michael a expressão não mudou, mas algo apertou-se em torno de seus olhos. Robert se inclinou. De volta à sua cadeira. Você ainda tem essa foto? Michael perguntou. Alex pegou o celular. Ele abriu seu e-mail pessoal e encontrou captura de tela, virou o telefone. Os 4 executivos analisaram o caso. Ninguém falou por um longo momento. Isto foi enviado para você, sem que você pedisse, disse Sarah. Foi. Não era uma pergunta. Sim, acho que era. Era para outra pessoa ou era deliberado? Não sei. Mas eu respondi. E 12 horas depois eu estava desempregado. Michael pegou o telefone e encaminhou a ligação. A imagem foi tirada de sua mão e devolvida. Estamos encerrando nossa relação com a empresa. Blackwood & Associates em vigor imediatamente. Todos os contratos pendentes. Trabalho. Não faremos negócios com uma empresa que opera dessa maneira. Alex sentiu algo se soltar em seu peito. Não é alívio, ainda não. Apenas o primeiro indício. Que talvez essa reunião não fosse o que ele esperava. Tínhamos receio. Também queremos lhe oferecer um cargo, disse Robert. General associado a advogados que se reportam diretamente a mim. Seu trabalho na conta em libras esterlinas foi exemplar. Precisamos de alguém com o seu perfil. Atenção aos detalhes e ética padrões. As palavras pairaram no ar. Um emprego. Não um emprego qualquer. Uma posição que pagou mais do que Blackwood jamais pagou com benefícios, estabilidade e uma empresa que aparentemente se importavam em fazer coisas certo. Há uma condição, Michael.
Acrescentamos: precisamos da sua cooperação com nossa equipe jurídica. Documente tudo. Cronograma, comunicações, as circunstâncias da sua rescisão. Podemos tomar medidas legais contra a Blackwood por quebra de contrato e ética violações. Seu depoimento seria valioso. Alex pensei em Tyler, nos $700 em sua conta bancária, cerca de 5 semanas de desemprego e rejeição, sobre a escolha que ele fez às 3 horas da manhã de responder em vez de ficar em silêncio. Eu farei isso. Ele disse. Sarah sorriu pela primeira vez. Ótimo. O RH enviará um para você. Carta de oferta hoje. Data de início em 2 semanas. Isso deve lhe dar tempo para tratar de quaisquer assuntos pessoais. A reunião terminou com apertos de mão. Robert caminhou. Alex foi até o elevador e lhe entregou um cartão de visita com o nome de um advogado. Ligue para ela. Advogada trabalhista, uma das melhores. Diga a ela que eu a indiquei. Riverside cobrirá sua reserva financeira. Parte do seu bônus de assinatura. Processar Blackwood por conduta injusta demissão. Receba o que lhe devem. Alex pegou o cartão. As portas do elevador. Abriu. Ele entrou, desceu até no saguão, saiu para a luz do sol que a sensação era diferente de como era uma hora atrás. Ele ficou sentado no carro por 10 minutos antes de ele confiou em si mesmo para dirigir. Isso à tarde, ele ligou para o advogado. Seu nome era Lisa Morgan. Ela ouviu sua história, fez perguntas incisivas, documentação solicitada. 3 dias depois, ela enviou uma carta de intimação. Para Blackwood & Associates, demissão injusta, retaliação, difamação. Ela pediu o equivalente a 6 meses de salário. Restauração de seu profissional reputação e uma carta de recomendação que dizia a verdade sobre seu trabalho. Os advogados de Jennifer responderam em 1 semana. Eles queriam se estabelecer. Não. Admissão de culpa, mais um pagamento de $75. 000, expurgo da avaliação de desempenho com base em seu histórico e em uma referência neutra. Para futuros empregadores. Lisa negociou isso. Até $90 mil. Alex assinou o acordo numa terça-feira. Tarde no escritório de Lisa. O dinheiro-valor foi creditado em sua conta 2 semanas depois. Ele pagou. Para quitar a dívida do cartão de crédito que havia acumulado aumentou durante o período de desemprego. Ele pagou 3 meses de aluguel adiantado. Comprei sapatos novos e o conjunto de Lego para o Tyler. Ele vinha pedindo isso desde o seu aniversário. Ele colocou o resto na poupança. Seu primeiro dia na Riverside Capital foi uma segunda-feira de outubro. Robert Warren mostrou Levy para um escritório com janela, apresentou-o à equipe jurídica, caminhou até lá ele por meio de casos ativos. O trabalho foi desafiador, complexo, do tipo que exigia foco e precisão. Alex era bom nisso. Sempre fora bom nisso. Isso. Tyler começou a fazer menos perguntas. Sobre dinheiro. Eles comeram melhor. Alex dormiu durante a noite sem acordar em pânico. Ele levou Tyler aos jogos de futebol e ajudou com a lição de casa e fez panquecas. Nas manhãs de sábado. Vida normal. Vida estável. 3 meses depois de Alex começou em Riverside, ele ouviu através de ex-colegas que Blackwood & Associates estava com dificuldades. 2 grandes os clientes retiraram seus negócios. David Foster havia sido demitido por incompetência. Jennifer estava sob escrutínio de ordem dos advogados do Estado sobre queixas éticas. A empresa não ia falir, mas tinha sido prejudicada. A reputação importava em lei. Uma vez que rachou, nunca mais se completou. Curado. Alex não sentiu satisfação. Ele sentiu algo mais tranquilo, uma sensação de que o mundo se corrigiu lentamente. Imperfeitamente, mas corrigido apesar disso. Numa noite fria de dezembro, Alex buscou Tyler na escola. Seu filho entrou no carro falando sobre um projeto de feira de ciências, algo envolvendo robôs.
Alex ouviu e fizeram perguntas e os levaram para casa. O apartamento que eles não perderiam. Tyler fazia o dever de casa na mesa da cozinha enquanto Alex preparou o jantar. Eles comeram e conversaram. E Tyler mostrou-lhe um desenho que tinha feito. Feito na aula de arte. Mais tarde, depois de Tyler, Alex estava dormindo e sentou-se no sofá com seu laptop. Ele tinha um e-mail de Sarah Reynolds pedindo a ele para revisar um contrato para uma nova aquisição. Bom trabalho. Trabalho importante. Do tipo que faz a diferença. Ele pensou naquela foto, naquele rosto de Jennifer e o de Richard Sterling, sorriso e a legenda que havia começado tudo isso. Veja o que você poderia ter tinha. Ela tinha dito isso como uma provocação, uma lembrete de seu poder. Mas ela tinha sido, ele estava errado sobre o que Alex poderia ter. Ele tinha, este era um trabalho que ele respeitava. Um filho que era segura, alimentada e feliz. Uma vida construída sobre algo mais sólido do que as aparências. A integridade nem sempre vence. Imediatamente. Às vezes custa caro. Primeiro tudo. Mas a longo prazo, foi a única coisa que durou. A única coisa que vale a pena guardar. Alex, ele fechou o laptop. Ele desligou o luzes. Ele checou Tyler uma última vez. Tempo. Viu-o dormindo tranquilamente em pijama de dinossauro. Então ele foi para a cama em um apartamento que ele podia se dar ao luxo disso, em uma vida que ele havia reconstruído. Do nada, e dormiu sem pesadelos pela primeira vez em meses.